Olá pessoal, aqui é o Leonardo Chaves do farolguia.com e hoje a gente vai trazer aqui algum comentário da prova dissertativa do concurso para o cargo de auditor municipal de controle interno, área geral da Prefeitura do município de São Paulo. Então, o nosso último curso de discursivas, né, já apresentou aí alguns detalhes referentes aí a escrever uma dissertação. E futuramente nós vamos abrir novas vagas. A gente lembra que fazer uma prova discursiva, necessariamente, você tem que cuidar de alguns aspectos, né? E todas as bancas ali, elas são trabalhadas de forma que o método de trabalho que é feito, o método de ensino, o método de abordagem, serve para qualquer banca. Então a gente vai pegar aqui uma questão da VUNESP, né, do concurso agora do último fim de semana. Nós vamos abordar aqui de uma maneira sucinta como é que se comportou. Então a gente tem aqui um estudo de caso, é a primeira questão. A gente vai comentar as outras, logicamente, mas vamos a ela aqui. Então considere a situação hipotética a seguir. Fortes chuvas de verão ocasionaram grandes problemas ao município de São Paulo, ao provocarem o alagamento de um bairro residencial, resultando em enormes prejuízos aos munícipes, bem como oferecendo risco eminente à segurança dos moradores. Motivos pelos quais a Defesa Civil avaliou a situação como calamidade pública. Então, vamos já pegando alguns detalhes a respeito aí dessa situação hipotética, esse estudo de caso. Diante dessa situação hipotética, a Prefeitura Municipal decidiu construir em regime emergencial uma barragem para conter a cheia do rio que atravessa o bairro atingido. Para tanto, foi contratada em caráter de urgência uma empresa de construção civil especializada nesse tipo de obra, que cobrou uma quantia de 180 milhões de reais para sua execução. Muito, não? Sabendo que tal obra não consta no orçamento anual do município, responda aos itens A, B e C com base na Lei 4.320 de 64. Letra A. Explique como a obra pode ser justificada e realizada. Esse é o primeiro item. Indique a classificação do recurso para a obra de acordo com as normas contábeis aplicáveis às entidades públicas. E letra C. Indique as hipóteses de origens dos recursos para execução da obra. Então veja bem, pessoal, a gente vai trazer aqui somente o enunciado, né, sem os pedidos, para que a gente possa averiguar alguns detalhes, né, elucidar alguns detalhes para vocês. Então veja bem, verifiquem que esse alagamento causou enormes prejuízos aos munícipes. Além disso, trouxe um risco eminente à segurança dos moradores. Além disso, a Prefeitura decidiu construir em regime emergencial. É neste valor aqui que está estampado aqui no nosso enunciado. A gente verifica também que a obra não consta no orçamento anual do município. Aquele aluno bem preparado, aquele candidato que está ali estudando e que também pôde observar ali alguns detalhes do nosso curso, já sabe o que tem que fazer. Então, apesar de que o comando da questão pede que você responda com base na Lei 4.320, a gente tem que trazer alguns ensinamentos que a Lei de Licitações nos oferece, né? A Lei 8.666 de 93. Então, no artigo 24, a lei nos diz que é dispensável a licitação quando, nos casos de emergência ou de calamidade pública, que se enquadra aqui o nosso enunciado, caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Então, pessoal, eu considero que nessa questão, o candidato bem preparado, ele tem que abordar esse tema, né? Ele tem que abordar esse tema lá na letra A. A gente vai ver o porquê. Tá? Então, a gente traz aqui
O que a Lei 4.320 de 64 nos oferece? Então, ela classifica no seu artigo 41 os créditos adicionais, né? No seu inciso 1, suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária. Esse reforço aí está escrito ao molde, a maneira que era escrito lá em 1964, tá ok? Especiais são aqueles créditos destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. E os extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública, que é o nosso caso, né? Então, a gente vai ter que enquadrar esse crédito orçamentário para realizar essa obra da barragem como um crédito extraordinário, tá certo? A questão, então, nos pede que nós expliquemos como a obra pode ser justificada e realizada. Então, veja, pessoal, a gente tem que atentar muito para os pedidos das bancas, muito, né? A gente tem que fazer uma leitura inicial do enunciado, fazer uma releitura, tá certo? Ler novamente umas 2 ou 3 vezes, porque existem muitos detalhes nos pedidos, e a gente não pode se furtar a detalhes para que a nossa resposta seja a mais completa possível. Então, a gente verifica aqui, né, que a banca solicita que você explique como ela pode ser justificada e realizada. Então, a gente traz aqui uma sugestão de solução que ela deve ser realizada de forma dispensável em até 180 dias a contar da data da calamidade, tendo em vista os prejuízos causados e os riscos eminentes, configurando a situação emergencial conforme a lei. Isso a gente já explicou anteriormente, nós vamos trazer mais à frente uma resposta, né, uma sugestão de resposta para o item. Tá certo? Na letra B, ele pede que você indique a classificação do recurso para a obra, de acordo com as normas contábeis aplicáveis às entidades públicas. Então, a gente viu anteriormente que os créditos extraordinários são aqueles que se enquadram para a situação emergencial. Tá certo? A gente tem só que fazer uma ressalva pelo seguinte: os créditos extraordinários, eles independem de autorização legislativa prévia, tá certo? Eles são abertos por medida provisória, no caso, no âmbito federal, e aqueles estados, né, que prevêem nas suas constituições a medida provisória como um elemento ali constitucional, ele pode também ser aberto por medida provisória. Caso contrário, ele deverá ser aberto por decreto do Poder Executivo. Tá ok, pessoal? Esse é o detalhe que eu queria chamar a atenção aí para vocês. E a letra C, ele solicita que você indique as hipóteses de origens dos recursos para a execução da obra. Verifique que ele pede para você somente indicar. Mas aqui vai um plus, né? Quando a questão trouxer, seja de qualquer banca, VUNESP, FCC, CESP, ESAF, FGV, as principais bancas, né, que existem por aí, a gente tem que ter o plus, porque o examinador, quando ele for corrigir sua redação, ele vai verificar o seu conhecimento técnico, né, ele vai verificar o seu conhecimento de forma ampla, né? Então, nesse caso aqui, o que é que a gente tem? A gente tem que o artigo 43 da Lei 4.320, de 64, ela traz 4 fontes, quais sejam o superávit financeiro, o excesso de arrecadação, a anulação de dotações e as operações de crédito. Inclusive, a gente tem um mnemônico bastante interessante, que é para a gente não esquecer das fontes da Lei 4.320, que é: Sofia é aquela aluna dotada de ótimas características, né? A gente vai ver que essa frase ela vai se completar ali com: Sofia é aquela aluna dotada de ótimas características, redondas e rechonchudas. As redondas são os recursos sem dotação e as rechonchudas são as reservas de contingência. A gente vai ver que são mnemônicos. Os mnemônicos a gente explica lá no nosso curso completo sobre técnicas de memorização ou técnicas de estudo, que você tem que fazer com que as situações se pareçam extremas para que você lembre na hora da prova. Tá certo? Você trabalha com figuras e aí você não esquece mais. Se você fizer uma leitura, ainda que
detalhada e tal, possa ser que daqui a algum tempo você esqueça daquilo que você estudou. Caso contrário, estudando por meio de figuras e da forma como a gente ensina no nosso curso, elas são melhores memorizadas e você não corre o risco de perder esse item numa prova discursiva que vale bastante num concurso, tá certo? Então é isso, pessoal. A gente verifica aqui que o parágrafo 8º do artigo 166 da Constituição Federal de 88 traz mais uma fonte para abertura dos créditos, que são os recursos sem dotação que eu falei agora há pouco. Além disso, o artigo 91 do Decreto-Lei 267 traz mais outra fonte, que é a reserva de contingência. Então, no total, são essas 6 fontes, né? O superávit financeiro, o excesso de arrecadação, as anulações de dotações, as operações de crédito, os recursos sem dotação e as reservas de contingência, tá certo? Esses seriam as fontes, tá? E aqui a gente traz uma sugestão resumida da resposta, né? Poderia ficar da seguinte maneira: a situação em tela pode ser justificada, né, no caso a contratação para a construção da barragem, pelos prejuízos causados aos munícipes, pelo risco iminente instaurado, configurando o regime de urgência, podendo ser realizada por dispensa de licitação no prazo máximo de 180 dias, conforme autoriza a Lei 866/93. Interessante citar essa passagem da Lei de Licitações e Contratos, tá ok? Nesse caso, os recursos para a aludida obra devem ser advindos de créditos extraordinários, tendo em vista a situação calamitosa em epígrafe, conforme prescreve a Lei 4.320/64. Correto? Dessa forma, hipoteticamente, os créditos extraordinários citados podem ter como fonte ou origem o superávit financeiro, o excesso de arrecadação, a anulação de dotações, as operações de crédito, a reserva de contingência e os recursos sem dotação. Tá ok, pessoal? Então é isso. A gente deixa aqui o nosso muito obrigado. A gente chama vocês para que vocês se inscrevam no nosso link aí, que nós traremos outras novidades. E visitem nosso site, inscrevam-se no nosso site para receber algumas novidades sobre a preparação para provas discursivas e para o planejamento de estudo para concursos públicos e as técnicas de estudo utilizadas para tanto, tá ok? Um forte abraço e até